A paz contigo, a paz convosco. Mais uma vez estamos aqui com mais uma palestra sobre a Trindade. Porque há os que defendem a Trindade. Nossa palestra de hoje. São aqueles que desprezam afirmações claras e diretas para se perderem a meras deduções baseadas no que lhes parece lógico, mas que estão claramente apresentadas na Bíblia. Cegos guiando cegos, onde segue a doutrina de Atanásio, assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Movimento de Reforma, o Movimento de Reforma Internacional, a Promessa, creem na Trindade por causa da herdade de William Prescott, um profeta adventista que introduziu a heresia da Trindade no meio do povo do Advento, porque não existiu no povo do Advento, no passado, na época dos pioneiros, a crença na Trindade. Vamos ver exemplos que os trinitarianos ignoram. Textos tão claros. 1 Coríntios 8, 5, 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, não é isso? Pelo fato que até os sacerdotes eram chamados de deuses, Moisés não o foi, assim como Shaul, Paulo, Silas. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo para que nós vivemos. É um só Senhor, Yahushua, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Marcos 12, 29 também diz: E Jesus, Yeshua, respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor. Note que Jesus, Yahushua, disse nosso Deus, quer dizer, nosso Deus, meu e dele, e não dizer que ele era Deus. Os trinitarianos nos dizem que o seu Deus é um, mas em três pessoas distintas, unidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que eu já torno trino, por isso eu termo Trindade, embora não tenha na Bíblia. Mas a Bíblia nos mostra claramente que o nosso Deus é uno, ou seja, uma só pessoa. Vamos ler o texto a seguir. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Vemos que no reino vindouro só existirá um Deus, Yahvé, onde nem Yahushua, Jesus, será um Deus. Ele vai ser o que? O Messias, como ele é. O príncipe, filho de Deus, e não Deus, como a cristandade pagã crê. Isaías 45, 21. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Isto é, o Senhor diz, não há outro Deus a não ser eu. A não ser quem? Yahvé. Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Nós vemos um Deus singular. Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós não temos a semelhança de Deus antes do pecado. Então o Senhor Yahushua tinha a imagem de Deus, porque ele não pecou o pecado de morte. Pelo fato dele ser a imagem de Deus, pois nós, as criaturas, não somos igual à imagem de Deus. Deuteronômio 4, 5. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Malaquias 2, 10. Nem todos temos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Deus nos criou a todos e criou o Senhor Yahushua, Jesus, Colossenses 1, 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Marcos 12, 29, e o Senhor Yahushua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8, 14. Perdão, 1 Coríntios 8, 4. 8, 4, 1 Coríntios. E não há outro Deus senão um só. Efésios, capítulo 4, versículos 5, 6. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos.
Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Olha o que o Senhor Yoshua disse. Jesus, quando esteve na terra, disse: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Tiago 2,19. Isaías 45,5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Então nós vemos que até agora só vemos um Deus, um Deus, um Deus, um Deus. João 14,28. Ouviste que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amastes verdadeiramente, exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vemos que se Jesus, o Senhor Yoshua, fosse Deus, como ele no horto, sozinho iria orar para ele mesmo? Como ele iria na estaca orar alta a frase que todos conhecemos, vimos até nos filmes: Pai, passe de mim este cálice. Será que o Messias era ou é louco de orar para ele mesmo? 1 Coríntios 15:28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então nós vemos que o Senhor Yoshua, Jesus, ele obedecia, fazia tudo que Deus mandava, nenhuma coisa era vontade própria sua. O único pecado que o Senhor Yoshua teve, não pecado de morte, por isso que dizemos que ele não pecou, foi quando ele derrubou tudo no templo, a mesa dos cambistas, soltou os bichinhos, as pombas, tudo porque ele teve uma ira divina, uma ira santa, um pecado não mortal, pois a ira é pecado. Então ele sujeitou só a Yahvé. Judas 1,25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Yeshua, Senhor nosso, glória, majestade, império, sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. 1 João 1,3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um mediador só entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Quer dizer, Yeshua, o Messias, o homem. Apocalipse 5,13. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele já estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Vocês reparam que ele fala de duas pessoas, quer dizer, Deus e o Filho. Romanos 16:27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Yeshua, Jesus Cristo, para todo sempre. Efésios 5:5. Reino de Cristo e de Deus. Só fala de dois: o Pai, o Rei, o Príncipe, o Filho, o Messias. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não foi isso que disse o Senhor Yoshua? Zacarias 14:9. Tradução João Ferreira de Almeida, do Padre. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então nós vemos que a partir do milênio, no reino vindouro, no reino, só teremos um Deus, Yahvé. Não teremos deuses falsos como Buda, Aparecida, como tantos deuses que tem por aí, dos hindus, dos shintoístas, etc. Yeshua, Yoshua, Jesus foi criado como Filho de Deus e não uma simples criatura. Seu próprio Filho, aquele que nem ele mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Antes de ser criado pelo Espírito Santo na madre de Miriam, Maria, ele era o Verbo, a palavra de Deus na Escritura. As Escrituras orais, a Escritura oral, como os judeus dizem, que diz em Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo ajudou Yahvé, Deus, a criar o mundo, pois é a força ativa, a energia de Deus. E Yeshua
Jesus não existia nas escrituras hebraicas, só como uma palavra que saía da boca de Deus. Veio a existir só a partir da era comum nas escrituras gregas. 3 anos antes do primeiro ano da era comum, o Senhor Yahushua nasceu. As escrituras gregas é a biografia dele. Em Mateus, nós vemos capítulo 1, 23, diz: E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo nome do que? De Emanuel, Deus conosco. Agora eu te pergunto, por que Deus conosco? Será que o Yahushua, Jesus, é Deus? Não, porque ele é o porta-voz de Deus, o emissário de Deus, representa Deus. Yeshua tem a forma de Deus, Filipenses 2, 5, 8. O filho não tem os traços do pai? Yeshua é menor do que o pai. João 14, 28. Vou para o pai porque o pai é maior do que eu. Está falando no céu onde ele está, no terceiro céu. Yeshua recebeu do pai todos os poderes na terra e no céu, Mateus 28, 18. E o Yahushua não pretendeu ser igual a Deus, Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque um pai não tem a semelhança do filho? Jesus tem vida em si mesmo, porque o pai deu a vida para ele. João 5, 26. Jesus é Deus o Pai, a Bíblia define como sendo 2 seres independentes. 1 Coríntios 8, 6. Então, o que vocês ainda estão crendo ainda que Jesus, o Senhor Yahushua, é Deus? É Deus Filho? Tira-se da cabeça, porque só usa as escrituras aí, ó. Mostra bem claro que Jesus, Yahushua, é o Filho de Deus. Jesus se sujeitará ao Pai depois de encerrada a história do pecado. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Dá a entender que Jesus devolverá ao Pai todos os poderes e autoridade, a eles concedido. Quando Samael, Satã, for despojado do poder que Deus lhe deu, daí Yeshua, Jesus, será o príncipe, e Deus e Yahvé, o rei. Compreenderam bem claro? Jesus e Deus, o Pai, serão os únicos a receber adoração e honra por toda a eternidade. Revelações 5,13. Onde está o Espírito Santo? Um poder forçativo não é mencionado aí. Por que o Senhor Yahushua irá receber adoração e honra por toda a eternidade? Porque ele é o Messias, nos deu a salvação. A adoração não de ser adorado como um Deus, porque só Deus é o único de adoração verdadeira. Nós vemos que o Senhor Yahushua não tinha nem o poder da ressurreição. Por quê? Jesus foi ressuscitado pelo seu Pai, Atos 3, 26. Ressuscitando Deus a seu Filho. Jesus, Atos 5, 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos mataste. Atos 13, 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10, 9. Deus o ressuscitou dos mortos, a vida em si mesmo. João 5, 26. Entende que foi dada a Jesus pelo Pai a sua ressurreição? Então, porque hoje Jesus é o autor da vida, porque Deus passou para ele esse cargo. A Bíblia ordena que todo joelho se dobre perante o Senhor Yahushua. Quer dizer, isso aí na versão da Bíblia do Padre, porque o certo, a Bíblia ordena que todo joelho se prostre, põe a cara em terra perante o Senhor Yahushua. Romanos 14, 11, Filipenses 2, versículo 9 a 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, ou seja, se prostre, né? Corretamente com a cara no pó. Para que ao nome de Jesus se prostre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, o Senhor Yahushua. Se for preciso ser ordenado, que todo joelho se prostre perante Ele. Porque ele não é uma pessoa com Deus, pois todos já sabiam que deveriam ajoelhar-se perante Deus. Então nós vemos que o quê? Existem 2 pessoas distintas, tá? Que é o único ser que tem imortalidade? 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16.
Aquele que tem ele, só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Yeshua, em Marcos 12, 29, apenas repetiu Deuteronômio 6, 4. E Yeshua respondeu: o primeiro de todos os mandamentos ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quem é a cabeça de Jesus? 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, por que o Senhor Yeshua, Jesus, tem uma cabeça? O que é cabeça? Um chefe. É Deus que manda nele. Até então, essa era a relação entre pai e filho, entre Yeshua, Yehoshua, Jesus e Yahvé, Deus. Isso é confirmado com a resposta que Jesus deu ao diabo, a Samael, quando tentou no deserto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não se referiu a Ele mesmo. Quando Jesus voltou aos céus, aí sim foi honrado soberanamente. E tudo está descrito em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 10, 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e o Pai. Não diz que o nome otorgado a Jesus foi Deus, foi Yahvé, e a adoração a Jesus é para a glória do Pai. Se Jesus fosse Deus igual ao Pai, não precisaria ser exaltado soberanamente. Nem seria preciso uma ordem do Pai para que adorassem Jesus. Jesus antes afirmou: só a Ele servirás o Pai. Segundo os trinitarianos, a Trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você já viu isso na Bíblia? Lemos em Atos 16, 7, Filipenses 1, 9. Dizem: Espírito de Jesus. Isso autoriza alguém a afirmar que a divindade é composta de 4 pessoas? Então tem um Espírito de Jesus, Filipenses 1, 9. Vou falar de novo. Diz: Espírito de Jesus. Então isso autoriza alguém a afirmar que a divindade é composta de 4 pessoas? Então veja como é furada a doutrina da Trindade, essa porcaria herege. Para arrematar essa questão, nos Mateus 16, 13 a 17. Quem diz aos homens ser o filho do homem? E os discípulos apóstolos disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vos dizeis quem eu sou? E Kepas, ou seja, Simão Pedro, falou: tu é o Cristo, quer dizer, ungido, Messias, Filho do Deus vivo. E Jesus, Yeshua, respondeu-lhe: dize bem, aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E em Isaías 53, 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que eu sabais e me creais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. Glória a Deus, glória a Yahvé. Nota, está tratando de Deus o Pai. Ao ler os textos seguintes, você tem a impressão que se trata de Jesus. Veja o verso 11. Use a palavra Salvador. O verso 14 usa a palavra Redentor. Porém, Jesus foi enviado do Pai, por isso o Pai também é Salvador e Redentor. Por quê? Jesus representa Deus o Pai. Por isso ele é Salvador e Redentor, que é a imagem de Deus. Se estivesse tratando de Jesus, então não existia o Pai, Deus. Também não quer dizer que o Pai ou o Filho seja uma pessoa só, por mencionar atributos que são comuns ao Pai como ao Filho. Os nomes de Deus e Jesus na Bíblia. Se você olhar, depois você veja nosso estudo, os nomes de Deus e de Jesus, veja o nosso estudo, você verá mais de 250 nomes e títulos diferentes são atribuídos a Deus nas Escrituras, e a palavra Deus também é usada para o diabo, acredita? Veja, 2 Coríntios 4:4, o diabo é um Deus, o Deus desse século. Moisés foi um Deus, os sacerdotes foram um Deus, então nós somos deuses,
como Paulo e Silas foram Deus, mas o único Deus verdadeiro é Yahvé. Assim a palavra Deus é um conceito relativo, como se diz, diferentes significados. Como se diz também, sede santos que eu sou santo. Nós somos santos? Não. Não santos não pecar, porque santo é separado para Deus em santidade. Largar o mundo. A Jesus são atribuídos na Bíblia 12 nomes e títulos diferentes no Velho Testamento e 19 no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia grega e hebraica. Alguns são títulos apenas simbólicos, como rocha, pão da vida, advogado e outros. Outros são títulos messiânicos, como Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz. Alguns nomes são atributos referentes a fatos que identificam Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Também são nomes próprios de Jesus, Cristo, quer dizer, o Messias ungido, o Grande Príncipe, Judas 1:9, Daniel 12:1. Nós vemos o que? Informação no livro Fashating Facts About the Bible, de Philip Bailey, publicado pela Heaven Herald. Então, muito interessante nós estudarmos, muito legal nós vemos. Então, vocês estão vendo até agora o quê? Que Deus é Deus. Nós vemos muita coisa o quê? Que Jesus, Yehoshua, é o Filho. Não é Deus. O Espírito Santo também não é Deus. Vamos ver um comentário sobre os documentos mostrados embaixo. Um dos textos fundamentais para os defensores da doutrina da Trindade é João 5:7. Não obstante, é um texto apócrifo, vocês entenderam? É um texto que foi acrescentado na Bíblia, como Mateus 28:19. Embaixo podem ver que o Instituto de Pesquisas Bíblicas, a Conferência Geral dos Adventistas, diz sobre esse texto. Veja só, hein? Eu estou lendo uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Bíblicas, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Não estou lendo coisa da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Na tradução, João Ferreira de Almeida diz, 1 João 5:7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, esses três são um. No interlinear está entre os versos 7 e 8, e todo o verso está entre parênteses. Significa que o texto não está no original, tá? Clique para ver www.alvorada.us/0040.htm. Então veja, isso aqui é um site adventista que mostra que 1 João 5:7 é apócrifo como Mateus 28:19. Conclusão, para quem não tenha um forte preconceito, formação trinitariamente longamente sedimentado, o estudo da Bíblia lhe proporcionará 30 textos claros e diretos, que há um só Deus. Repito. Conclusão, para quem não tem um forte preconceito, saia da caverna, ou quem tem uma forte formação trinitariana longamente sedimentada, quer dizer, caindo nos erros, o estudo da Bíblia lhe proporcionará 30 textos claros e diretos, que há um só Deus. Não vai encontrar nenhum suporte bíblico para a teoria que há três deuses e um só. 1 João 5:7 é apócrifo. Veja, http http://alvorada.us/0007.htm. Isso é um site adventista que desmente a Trindade. Não há uma ordem na Bíblia que autorize a adorar o Espírito Santo, mas sim orar para receber o Espírito Santo. Orar para receber o Espírito Santo. Orar a Deus. Orar para receber o Espírito Santo. Vocês entenderam? Vou repetir de novo. Orar a Deus para receber o Espírito Santo. Não como fazem alguns adventistas, oram, Deus e o Espírito Santo invocam. Você não vai orar por um poder, por uma energia, ele não vai atender. Tá? Vocês pedem, Senhor, envia o seu Santo Espírito, envia o seu poder, envia o seu Espírito Santo, Senhor Deus, triplicado.
A Bíblia trata o Espírito Santo como enviado de Deus, o Consolador e representante de Deus. O Espírito Santo não aparece na história dos remidos depois da volta de Jesus, vocês repararam? Veja se vocês veem, depois da volta de Cristo no milênio, pós-milênio, na nova terra restaurada, veja se vocês vêm falar do Espírito Santo. Vou repetir de novo. Depois do milênio na terra restaurada, pós-milênio na terra, você não vê mais falar do Espírito Santo. Só vai ter Yahvé, o Pai, e Yeshua, o Filho. Não aparece na adoração pelo século dos séculos, é que trata o Apocalipse e Revelações. A figura do Espírito Santo na Bíblia desaparece depois da sua missão cumprida na terra, especificamente entre a ascensão de Yehoshua e a sua segunda volta. Na Bíblia, o Espírito Santo não existe antes e nem depois. É esclarecedor os judeus não crerem no Espírito Santo, pois ele é inexistente na Bíblia hebraica. Ele é o poder de Deus. Os judeus falavam no passado que o poder de Deus, a força de Deus, o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a palavra criada pela Bíblia grega. Uma posição de Jesus como sendo Deus é incompatível com a figura de advogado que defende o homem perante Deus, e é incompatível com a condição de filho, com o fato de ter morrido pelo homem coeterno. É uma negação ao plano da salvação e a mediação de Jesus. Jesus como mediador desaparece. Falam os trinitarianos que seguem o cristianismo histórico, mas nem na Bíblia de Lutero existem os versículos 7 e 8 de 1 João capítulo 5. Vou repetir. Nem na Bíblia luterana existe 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. E mesmo assim, os luteranos continuam a negar a fraude. Atenção, professor Siqueberto. Lutero omitiu 1 João 5, 7 e 8 de sua Bíblia? Um dos principais versículos na Bíblia usados, inclusive pelo professor Siqueberto Reinaldo Marques, em recente comentário da lição da Escola Sabatina, para comprovar a existência da Trindade, 1 João 5, 7 a 8 não existe nos originais gregos. Deu para entender? Esse senhor que fez a lição da Escola Sabatina é um charlatão que aceitou a nova teologia. 1 João 5, 7 e 8. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 8. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam. Veja na Bíblia de Lutero. Abaixa a primeira página da Bíblia de Lutero. Tradução. Tradução da Bíblia alemã impressa em Viena, Áustria, pela Sociedade Britânica Estrangeira da Bíblia em 65. 1965. Dos três textos originais de 1914. Da Comissão Evangélica das Igrejas Alemãs. 1 João capítulo 5, 7 a 8. Tradução. As edições anteriores da Bíblia dos versos 7 e 8 dizem: três são os que testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. Não se encontram nos manuscritos gregos e das traduções de Lutero o grifo acrescentado na Bíblia. Veja também o que diz o comentário bíblico adventista em espanhol acerca desse versículo, já traduzido para o português. A evidência textual estabelece, na página 10, está citado, a omissão do fim dos versículos 7, do começo dos versículos 8. Não aparecem as palavras no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito. E esses três são um. E três são que dão testemunho na terra. O texto que fica dos versos 7 e 8 é o seguinte: porque três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam.
O texto dos versículos 7 e 8, como aparece na RVR, não se encontra em nenhum dos manuscritos grego anterior aos séculos 15 e 17. Deu para entender? A Bíblia foi adulterada, tá? 30% das escrituras da Bíblia grega foi adulterada. As palavras mencionadas penetram nas Bíblias do século XVI, entre elas a versão Reina Valera, através do texto grego do Novo Testamento de Erasmo, ver volume 5, página 143. Erasmo, conforme se diz, prometeu incluir as palavras em questão em seu Novo Testamento grego, se lhe mostrasse um só manuscrito grego onde estivessem. Apresentaram-lhe então o manuscrito procedente de uma Bíblia de Dublin, conhecido como 34, com as palavras mencionadas e as incluiu em seu texto. Agora se acredita que dita passagem se introduziu nas últimas edições da Vulgata, por engano de um copista, que incluiu um comentário exegético marginal no texto da Bíblia que estava copiando. As palavras ou texto impugnado têm sido muito usadas para apoiar a doutrina da maldita Trindade, mas como as provas contra a sua autenticidade são entristecedoras, esse apoio não tem valor e, portanto, não se deve usá-las. Apesar de tais palavras estejam na Vulgata, admite-se com franqueza que em uma obra católica, agora se afirma geralmente que essa passagem, chamado Coma Johannum, inciso ou parte menor do período do João, é uma glosa que se introduziu há muito tempo no texto da antiga Vulgata latina, mas que chegou até o texto grego só nos séculos XV e XVI. A Catholic Commentary on Holy Scripture, Thomas Nelson e Filhos, 1951, página 1186. Fonte http://www.jesusvoltará.com.br/comentário bibi bibi.htm. Então vocês viram que tudo eu dou fonte, tudo que eu falo não é invenção minha. Eu tenho fontes para mostrar que eu falo a verdade através do Espírito de Yahvé, do Espírito do Senhor. Os defensores da Santíssima Trindade Satânica citam: para que sejam um como nós somos um, João 17, 22. Quando o Senhor Jesus, Yehoshua, diz para que sejamos um como nós somos um, quer dizer o quê? A união, a unidade na Igreja de Deus, a unidade entre Deus Pai e o Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Então, antes de nascer em carne, na barriga de Miriam, de Maria, pelo Espírito Santo, Yeshua, Jesus, era a palavra que saiu da boca de Deus. A escritura oral, quando ele falava façamos, essa palavra, essa voz era Yeshua, na boca de Deus. As profecias se cumpriram, o Verbo se fez carne, tá? Como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, João 17, 21. Eu e o Pai somos um, João 10, 30. União, não, eles não discutem. Quem me vê, vê o Pai, João 14, 9. Um pai não tem a genética, não parece com o filho. Deus não disse que nós somos a imagem e semelhança do Pai antes do pecado? Na nova terra não vamos ter a imagem e semelhança do Pai? Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim, João 14, 11. Por que um está no outro? Estão unidos. Não um só, mas em pessoa, em unidade, em amizade. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que sejam um como nós, João 17, 11. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, 9. Por quê? Deus deu a sua plenitude, a sua divindade ao Senhor Yehoshua. A Bíblia tem muito mais versículos negando a Trindade que a confirmando. Então entende. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Lucas 18, 19. O Senhor Jesus falou. Porque meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Então vemos que Deus é maior do que Jesus. Então como Jesus é Deus?
Minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou, João 7,16. João 7,16, Jesus é o embaixador de Deus, ele foi enviado, ele obedece a Deus. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39 de Mateus. Então ele obedecia à vontade de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Como pode? Se Jesus é Deus, como é que ele vai abandonar ele mesmo? Será que Jesus é louco de falar isso quando estava no madeiro? Mateus 27:46. Jesus tinha uma mente boa e equilibrada. O que ele disse? Meu Deus, por que você me abandonou? Porque ele tinha um Deus como é o mesmo Deus meu. Tá, do Robson. Mateus 27:46. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Marcos 13:32. Então, se Jesus fosse Deus, ele sabia a hora que ele vinha. Então, quanto mais o Espírito Santo que a força de Deus ativa, o poder não sabe de nada. Que tenho subindo aos céus, está à direita de Deus. Pedro 3:22. O que acontece? Só tem 2 tronos no terceiro céu, o do príncipe e do rei. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e teu Deus. João 20, versículo 17. E ainda outros trechos, mas os que foram citados mostram belas contradições, tá? Eu não vou citar nem mais texto, que já me cansou de falar. Tanto texto da Bíblia para abrir a cabeça de vocês que não existe trindade. Ô raça de falsos profetas, pastores e padrecos. Não sigam eles. Eis o dilema. Portanto, os cristãos inventaram a Santíssima Trindade, os cristãos católicos romanos, e as filhas de Babilônia, os crentes, os crentecos evangélicos seguem. Para explicar a divindade de Cristo, ele é homem, ele é Deus, ele é ambos, eles têm que ser para poder ser o Salvador. Mas infelizmente, ele é, no melhor dos casos, indeciso. Às vezes ele diz que ele é Deus, e são um só. Às vezes eles omitem, admite que Deus sabe de coisas que ele ignora e faz, coisas que ele não pode fazer. Os cristãos apelam para as coisas mais estranhas, mais loucas para provar o dogma da Trindade. Você viu, eu citei só um pouquinho, você viu que confusão, que Babilônia, caramba! Inclusive declarar que ele é um mistério, que nós somos muito limitados para entender. Coitados! As escrituras na Bíblia hebraica e grega nada é mistério. O Senhor Yoshua quebrou os selos, tudo está mastigado numa boa pra gente, essa raça de víbora. A Bíblia é a palavra, as Escrituras é a palavra perfeita e infalível de Deus. A doutrina da maldita Santíssima Trindade, que chamam, que os romanistas criaram, e tem até a igreja de Santíssima Trindade, criaram as contradições em que ela implica, gritam que não. Pois como pode a palavra de Deus se contradizer? Mas sabemos que as Escrituras é sim a infalível palavra do Eterno. Mas então como foi que o dogma da Trindade, essa porcaria, veio a existir? As origens da Trindade, da Santíssima Trindade, são chocantes, como no caso da maioria das questões históricas relativas à cristandade. Houve muita fraude, mentira e derramamento de sangue. Muitas vidas foram perdidas antes que o trinitarianismo fosse enfim adotado, até pelos cristãos professos hoje, filhos de Babilônia. Como muitos cristãos sabem, a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. E não aparece porque é uma doutrina que evoluiu aos poucos, como a guarda do sábado para o domingo, que não está na Bíblia. Foi um processo manipulado, sangrento, mortal, imoral, que até finalmente se tornou uma doutrina aceita pela igreja Babilônia Mãe, que ela criou, e pelas suas filhas, as igrejas evangélicas. Vamos então analisar. Vamos sair um pouquinho da Bíblia, como eu disse, eu como historiador, tenho que trabalhar com a história também. Vamos falar então de Constantino. Flávios Valérios Constantinos, ou Flávios Valérios Constantius, um nome romano. Ele viveu em 285 a 337 da Era Comum. Constantino o Grande era filho do imperador Constâncio I. Quando seu pai morreu,
Em 306, na Era Comum, Constantino tornou-se o imperador da Bretanha, Gália, atual França e Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Então nós sabemos que a besta da terra é Roma, pagã, e a besta do mar é Roma, papal. Divergências teológicas relativas a Jesus Cristo começaram a se manifestar no Império de Constantino, quando dois oponentes principais se destacaram dos outros e discutiam sobre se Cristo era um ser criado, doutrina de Ários, que eu sou ariano, creio em Ários, que Jesus Cristo foi criado, ou não criado, e sim igual a eterno como Deus seu Pai, uma doutrina de Atanásio. Atanásio, um grande herege da Igreja Católica Apostólica Romana, que Atanásio falava que Jesus não foi criado e ele era igual a Deus e eterno. Então quem estava certo era Ários. Por isso que devemos ser ariano, porque Jesus foi criado e não é Deus. A guerra teológica foi um caos entre os adeptos de Ários e Atanásio, tornou-se acirrada. Constantino percebeu que o seu império estava sendo ameaçado por essa divisão doutrinal. Constantino começou a pressionar a igreja para que as partes chegassem a um acordo antes que a unidade de seu império ficasse ameaçada. Finalmente, o imperador convocou um concílio em 325 da Era Comum, o concílio de Nicéia, para resolver a disputa. Vocês estão escutando bem, hein? Como que surgiu as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, através de heresias para não perder o reino, o poder temporal, o poder político. Apenas 318 bispos da Igreja Católica compareceram, o que equivalia a apenas uns 18% de todos os bispos do Império Romano. Dos 318, apenas uns 10% eram da parte ocidental do Império de Constantino, tornando a votação tendenciosa no mínimo. O imperador Constantino manipulou, como os políticos hoje fazem com os votos, fez fraude, pressionou e ameaçou o concílio para garantir que votariam no que ele acreditava, não em algum consenso que os bispos chegassem. Não foi assim o que fez a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando publicou seu livro Nisto Cremos? O que acontece? O pivô, o cabeça do livro Nisto Cremos não estava na conferência. O que acontece? E todos votaram unanimemente a favor da Trindade. O que o cabeça, o pivô do Nisto Cremos não aceitou. Assim foi também Constantino, ele manipulou. As igrejas cristãs de hoje, em dia, dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação, agia apenas por política. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida. Ele só foi batizado em seu leito de morte, na hora da sororoca da morte. Então vocês vejam que caos que foi Constantino. E o que vemos mais? Os dois primeiros textos da Trindade, o Concílio de Nicéia. A maioria dos bispos, pressionados por Constantino, votou a favor da doutrina de Atanásio, ou seja, o que acontece? Pressionados foram a favor de Atanásio, que existia a Trindade, que Jesus sempre existiu, é eterno e que é Deus. Foi adotado um credo que favorecia a teologia de Atanásio. Ários foi condenado e exilado. Então nós vemos o quê? Aquele que prega a verdade é perseguido. Então Ários pregava que Jesus foi criado e que ele não era Deus. Por isso foi perseguido pelo Império Pagão, pelo catolicismo apostólico romano pagão. Ele foi perseguido. Vários sendo uma única substância com Deus Pai. É significativo que hoje até as igrejas ortodoxas do leste e do oeste discordem entre si quanto a essa doutrina.
ainda a consequência das igrejas do Oeste não terem tido nenhuma influência na votação. Vocês entenderam? Vou repetir. Até hoje tem um cisma. As igrejas ortodoxas do Leste e do Oeste, elas se discordam entre si quanto à doutrina da Trindade. Porque o Oeste, as igrejas do Oeste, não tiveram nenhuma influência na votação para se crer na Trindade maldita. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários também foram exilados. Os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Vamos ver o que o Credo de Nicéia declara. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as coisas. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criados, consubstancial ao Pai, porque todas as coisas foram feitas. Então nós vemos o credo de Nicéia é igual a oração à Virgem Maria, igual às orações aos santos, pura heresia. Mesmo com a adoção do credo de Nicéia, os problemas continuaram. Em poucos anos, a facção arianista começou a recuperar o controle. Por quê? A verdade tem que superar a mentira, mesmo em minoria. Mas veja que interessante, só que aqui foi diferente. Não foi em minoria, foi em maioria. Tornaram-se tão poderosos, os arianos, que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Então veja só como Constantino era vira-folha, hein? Agora ele começou a apoiar o grande Ários. Quando ele começou a apoiar nós, os arianos. E os bispos que apoiavam Ários voltou do exílio. Agora Atanásio é que foi banido. Quando Constantino morreu, presta atenção. Depois de ser batizado por um bispo arianista, você escutou? Presta atenção, hein? Dá para vocês abrirem essa cabeça, só é burro que não entende. Olha só, Constantino não se converteu, mas foi batizado por um bispo arianista. Ou seja, foi batizado por um bispo que não cria na Trindade, hein? Seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Mas vamos continuar um pouquinho aqui, tá? Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que os arianistas, que eram as pessoas da Igreja de Deus, abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e morte generalizada. Em 381, na Era Comum, o imperador Teodósio, um trinitarista pagão da Igreja Católica Apostólica Romana, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas os bispos trinitarianistas foram convidados a participar, entenderam? Então quer dizer, os bispos arianistas que seguiam Ários, os que eram da Igreja de Deus, que criam em Deus, não foram convocados. Os que criam em Deus verdadeiramente. 150 bispos trinitaristas compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. Veja que heresia maldita. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja Apostólica Romana e para o Estado. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se perdeu quando se uniu com o Estado, com a política. Os bispos dissidentes foram expulsos da igreja e excomungados. Coitados, né? Que se dane que um padre e um bispo excomunga. Quem não pode nos excomungar é Deus, raça de víbora imbecil. O credo de Atanásio completa a divindade trina. O credo trinitário de Atanásio foi finalmente estabelecido provavelmente no século V, no quinto século da Era Comum. Não foi escrito por Atanásio, vocês escutaram? No quinto século foi introduzido o credo de Atanásio, o credo trinitariano. Não foi escrito por Atanásio, mas recebeu seu nome. Este é um trecho. Adorando só Deus em Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E contudo eles não são três deuses, mas um só Deus. Que heresia, que blasfêmia satânica! Por volta do século IX,
O credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos, desde o tempo de Cristo, para que a doutrina da Trindade pegasse fogo e se espalhasse. A política do governo e da igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da igreja. Como vocês viram, a doutrina trinitariana resultou da mistura de fraude política de um imperador pagão apostatado e de facções da Igreja Católica Apostólica Romana em guerra que causaram morte e derramamento de sangue dos arianistas. Quiários cria que não existia a Trindade. Ele era da Igreja de Deus sétimo dia. Pois a Igreja de Deus sétimo dia surgiu em Jerusalém, era a igreja primitiva dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. A Trindade cristã, mais uma no desfile de trindades. Por que surgiu esse clamor para elevar Jesus e o Espírito Santo a posições iguais à do Deus judeu-cristão? Simplesmente porque o mundo pagão está habituado a ter três deuses, como os hindus, como os shintoístas, como os egípcios, ou trindades como divindades. A Trindade satisfazia a maioria de cristãos que tinha vindo de culturas egípcias, culturas helenísticas, culturas pagãs. O cristianismo não se livrou das trindades pagãs, ele as adotou assim como adotou tantas outras tradições pagãs. Vamos ver também outras trindades. O hinduísmo abraçou a divindade trina de Brahma, Deus da criação, Vishnu, Deus da manutenção, e Shiva, Deus da destruição. Uma das muitas trindades do Egito era Horus, Ísis e Osíris. Os fundadores da primitiva igreja cristã não tinham ideia de que o conceito da trindade iria surgir. Ou seja, a igreja de Deus, sétimo dia, a igreja de Deus como está na Bíblia, que era a igreja do Senhor Jesus, Yeshua, Yehoshua, a igreja dos apóstolos, dos discípulos, a igreja primitiva, a igreja dos 144 mil, os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, não tinha ideia que essa maldição, essa desgraça da Trindade iria surgir. Iria ser votado por políticos, por bispos da igreja, por imperadores da igreja católica apostólica romana. E um dia se tornaria parte integral do cristianismo moderno. Não há nenhuma surpresa que tal conceito seja difícil de se explicar, até mesmo entre os adventistas do sétimo dia. Eles herdaram a nova teologia da Igreja Católica. Há um Deus cristão ou três em um? Pergunto para vocês. A maioria das igrejas cristãs apoia a doutrina da Trindade, mas ainda há algumas que rejeitam o ensinamento, como a Igreja de Deus sétimo dia. Hoje em dia temos a liberdade de acreditar em uma possibilidade ou outra, mas corremos o risco de sermos ridicularizados se negarmos a crença na Trindade. Então eu falo, eu sou taxado de louco pelo que eu creio, de desequilibrado, falam que eu sou doido, que eu não tenho cabimento que eu prego, mas vocês estão vendo, pessoal, abra a cabeça, sai da caverna, do mito da caverna de Platão. Estão vendo que eu estou pregando só a verdade? Eu não sou um pastor, eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo, não sou um bispo, não sou um apóstolo, não sou um padre, não sou um papa, eu sou um discípulo do Senhor Yehoshua. Nem apóstolo eu sou, mas eu prego a verdade de Yahvé pelas escrituras hebraicas e gregas. Como num supermercado hoje em dia você escolhe a sua religião, hoje em dia as igrejas, as casas de oração são clubes sociais. Pra que doutrina? O que importa é crer em Deus e acabou. Vamos curtir um som, galera, não é assim que se ouve? Mas você, leitor, eu vou fazer um apelo, mas você, que chegou até aqui, me ouviu, teve a paciência de me ouvir nessa longa palestra, nessa longa videoconferência, com certeza já deve ter percebido que só mesmo acreditando em fábulas, em conto de fadas, que nem existe, né? Fadas, é que podemos crer na Trindade cristã pagã, eu digo pagã, e que esse não era o ensino dos primitivos cristãos da Igreja de Deus, que conviveram com nosso Senhor Yehoshua Jesus Cristo, ou com seus apóstolos, Talmidim. Portanto, escute o que nosso Deus, um Deus, eu sou unitarista, sou monoteísta como os judeus,
e como todos os cristãos da Igreja de Deus, sétimo dia. Se pede em Apocalipse 18:4, saia dela, povo meu, abandone a Babilônia mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana, abandone as filhas de Babilônia, como a Igreja Adventista do sétimo dia, o movimento de reforma, a Igreja Adventista da Promessa. Deixe de acreditar em ensinos babilônicos, promovidos pela Igreja Mãe, a Igreja Católica, adotada pelas Babilônias, as Igrejas Filhas de Babilônia. Não creio no batismo na Trindade, pois o batismo é em nome do Senhor Jesus. Não creio na Trindade. Esse estudo realizado pela Igreja de Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus, pois a Igreja de Deus, sétimo dia, ela é a Igreja de Jesus Cristo. A paz contigo, a paz convosco, meus amados videoconferencistas. Amém.